Passar. Então, na ação penal 508-34-01-18, depoimento do senhor Enivaldo Quadrado. Senhor Enivaldo, sei que o senhor já foi ouvido em outra ação penal, mas essa é uma outra ação penal, então vão ter questões repetidas. O senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz prejuízo. Mas é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Vou falar. Quando o senhor começou a trabalhar com o senhor Alberto Seff? Eu comecei a trabalhar em setembro de 2010. O senhor foi contratado para qual função? Eu fui contratado para operar os mercados de capitais, operar a bolsa. As sobras de caixa que teriam dentro da GFD, eu ia operar nos mercados de capitais. E o senhor chegou a fazer isso? Cheguei. Houve alguma operação em bolsa da GFD? Houve. Algumas. E, por sinal, fui muito bem nas operações. Só que depois foi ficando escasso o dinheiro da GFD e não conseguia mais operar. E o senhor passou a fazer alguma outra coisa? Em 2013, eu ficava numa sala, quando eu fui para lá em 2010, eu ficava numa sala no fundo da GFD, sozinho, com uma tela de bolsa, uma tela de gráfico, e acompanhando os mercados. Em 2013, com a saída da secretária que fazia o financeiro, eu fui para a sala dos demais diretores lá que tinham lá, e fiquei lá fazendo o financeiro. Quer dizer, o financeiro, na verdade, fica com um toque do Banco HSBC, fazendo os pagamentos do diário. Conta de luz, salários, condomínio, aluguel, esse tipo de coisa. O senhor controlava também os recebimentos? Não, porque já vinha avisado, né, se entrar alguma coisa. Eu só olhava na tela, na verdade, do computador, né? GFD, a empresa era do Alberto Seff? Sim, senhor. Ele figurava no contrato social? Não. Qual era a função dos demais que trabalhavam ali na empresa? Por exemplo, o senhor Carlos Costa. O Carlos Costa era o administrador, né? O gestor e administrador da empresa. Mas só ele tinha poder a empresa? Só ele tem poder para assinar. Tudo era assinado só por ele. Mas ele assinava ou ele geria assinava também a empresa? Ele assinava. Assinava e administrava. Por exemplo, o que ele fazia como administrador? Ele cuidava de tudo, né, Excelência? Contratos, como advogado também, ele lia os contratos, tudo tinha que passar pela mão dele. O senhor João Procópio, o que ele fazia? O senhor João Procópio, inicialmente, ele cuidava desse caixa, posteriormente, ele fez contatos em bancos, em empresas, era mais um comercial. Contatos, sim, que bancos, que empresas que ele fazia? Que eu me recordo, ele fez contatos no Sofisa, empresas assim não me lembro bem, mas eu sei que ele fazia muito contato, era uma pessoa muito bem relacionada, trabalhou muito tempo em banco, foi diretor de banco, então ele é uma pessoa muito bem relacionada nesse sentido. Ele chegou a exercer essa mesma função que o senhor exerceu, pelo que eu entendi, ou não? Ele fez o financeiro por um período. Ele fez o financeiro por um período. Que período? Acho que até 2013, quer dizer, eu entrei em 2010, ele estava lá antes, acho que ele começou em 2009, se eu não me engano, de 2009 a 2013, mais ou menos. E por que ele parou de fazer o financeiro? Porque ele estava mais empenhado nessa área na área comercial. Então, fazendo visitas, ele viajava muito. Então... E ele visitava quem? O senhor sabe? Empresas, investidores que queriam participar de operações lá da GFD, compra de hotéis. Esses créditos que a GFD recebeu de empreiteiras, por exemplo, Mendes Júnior, o senhor teve conhecimento? Eu tive conhecimento, mas eu não participei. Quando eu entrei na GFD, já tinha, acho que o primeiro contrato sendo feito, a primeira parcela, inclusive, Parece que há alguns e-mails de notas fiscais sendo encaminhados ao senhor para pagamento. Na verdade, tinha o hábito na GFD de copiar todos. Então eu estava sempre em cópia, praticamente de todos os e-mails, não só de notas, mas como qualquer tipo de e-mail, eles tinham o hábito de copiar todo mundo. Mas o senhor não recebia isso porque o senhor era o financeiro para fazer o pagamento? Não, eu fui o financeiro só em 2013, Excelência. Ah, certo. Então já tinham ocorrido essas entradas.
E esses contratos, o crédito, o que eram isso? Consta lá nos contratos que a GFD prestaria serviços de consultoria na área de petróleo. Tinha alguma equipe na GFD para isso? Nenhuma. Tem também depósitos da Ingevix na conta da GFD. O senhor teve conhecimento, né? Então, como eu disse na quarta-feira passada, os contratos da Ingevix também foram todos feitos pelo Carlos Costa. Contratos, a emissão de notas, foi ele que solicitou. E quando o senhor via esses contratos, o senhor não se indagava o que era isso? Porque a GFD não tinha nada disso, né? Não, excelência, porque não era a minha função, na verdade, né? Eu estava mais focado em bolsa e eu também não sei analisar contratos, né? Não é minha formação. Então tinha sempre lá o jurídico, que era o Carlos, ele era administrador, ele que checava os contratos. Você vem junto com o manuscrito mesmo. Então. E o senhor Alberto Cef, ele trabalhava na GFD, no escritório? Ele veio trabalhar na GFD no último ano de GFD. Ele ficava em outros escritórios na São Gabriel. Era perto esse local da São Gabriel? Era. Uns 2 quilômetros, mais ou menos. Quem que trabalhava na São Gabriel com ele? O seu Adarico, o seu Rafael, uma copeira e uma secretária. E qual que era a natureza das atividades deles lá na São Gabriel? Pelo que o senhor sabia na época? Era reuniões. Ele tinha um escritório para fazer reuniões. O senhor ia sempre lá? Eu ia às vezes. O senhor ia tratar do que lá, quando o senhor ia? Dos investimentos. Eu ia, geralmente, cobrar ele, porque eu queria operar no mercado e nunca tinha sobra de caixa. Então, olha, nós perdemos essa oportunidade, perdemos essa. Então, eu ia colocar toda a exposição do mercado para ele. A denúncia se reporta a várias aquisições imobiliárias da GFD. O senhor participou dessas aquisições? Não. A maioria desses imóveis, quando eu entrei, já tinham sido comprados. O senhor não participou de nenhuma negociação? Não. Pagamentos da realização deles? Também não. E o senhor via com frequência, ou via ocasionalmente agentes políticos indo senhor. até... Sim, senhor. No escritório da GFD ou da São Gabriel? Mais na São Gabriel. Na GFD, muito pouco. E o que eles iam fazer lá, que o senhor tinha conhecimento na época? Conversar com o Alberto. Eu sempre os vi conversando com o Alberto. Por qual motivo o senhor Alberto não figurava no contrato social da GFD? Ele, por várias vezes, ele comentou com a gente que ele pode continuar. Ele queria primeiro terminar o processo dele que ele tinha na Justiça e também fazer um acerto com a Receita Federal também, que ele tinha uma pendência com a Receita Federal. Assim que ele fizesse, ele queria passar tudo para o nome dele. Esses recursos da GFD, qual que era a natureza deles? De onde que eles tinham vindo? Não sei, Excelência. Também quando eu entrei, já havia sido feito o aporte de capital lá de mais ou menos 7 milhões. E fora essas atividades de investimentos do senhor Alberto Cef, o que o senhor tinha conhecimento? O senhor não tinha conhecimento que ele estava intermediando esses pagamentos de propina? Não tinha. Não tinha, Excelência, e quero dizer até mais. Se eu soubesse, eu teria saído antes da empresa. Porque eu já tinha passado pelo processo do mensalão, estava muito desgastado. Eu não ia fazer com que minha família tivesse mais essa dor de cabeça. E o senhor não tinha uma percepção que o senhor poderia estar trabalhando ali num escritório de lavagem de dinheiro? Não, Excelência, porque tudo na GFD era feito contabilizado, eram pagos impostos, tinha auditoria externa, sempre houve auditoria externa. E existiam os hotéis, né, que tinham atividade dos hotéis, que funcionavam. Então eu não via irregularidade nenhuma. Teve algum desentendimento entre o senhor Alberto e o Cef e o senhor Carlos Costa, que o senhor tem conhecimento? Não. Eu tive um desentendimento com o Alberto. Por qual motivo? Nós acabamos discutindo num dia que eu cheguei mais alterado do almoço e acabamos trocando até agressões físicas. Mas algo relacionado aos negócios? Não. Ele chegou nervoso, eu também cheguei nervoso, e ele fez um comentário maldoso comigo, que eu não estava rendendo o meu trabalho, então
acabou havendo uma discussão forte e a gente quase nos agredimos. Desses depósitos da Mendes Júnior, da Engevix, o senhor não fez indagações ao senhor Alberto Seff? Não, não fiz. O senhor se recorda se por acaso o senhor Carlos Costa fez? Não me recordo. Se teve algum desentendimento entre ele e o senhor Alberto Seff por conta desses? Não me recordo. O senhor tinha vínculo empregatício com a GFD? Não, eu tinha um contrato de prestação de serviço só. Quanto que o senhor recebia de remuneração mensal? 11 mil reais. Acho que basicamente são essas questões do juízo. Eu passo aí ao... Excelência, só um detalhe, posso? Pode. Eu trouxe uns e-mails que confirmam que eu não participei da operação da Mendes em nada. Foram trocados entre a contadora, o João Procópio, entre a contadora e o Carlos Costa. O que dizem esses e-mails? Que é solicitação do contrato, solicitação de nota. E como que eles demonstram que o senhor não participou? Porque não estão direcionados a mim. O senhor está como copiado, não? Não. Nem como copiado? Nem como copiado. Tá, depois aí a sua defensora pode juntar. Tá. Não? Perguntas pelo Ministério Público. Aproveitando o assunto, o senhor não teve... gostaria... Excelência, posso mostrar esse documento? A referência dos autos e evento está no cabeçalho. Então aqui são os documentos mostrados pelo Ministério Público. Consta aqui autos 504, 95, 57, 14, evento 443, informação 26, página 65, 67, informação 1. Isso. Informação 1, página 1 a 5. Aí são os e-mails, começam com Enivaldo para Alexandre Câmara, 21 de dezembro. Vou lhe mostrar aqui, só pedido do Ministério Público. Enivaldo, o senhor reconhece como sendo seu esse e-mail? Sim, senhor. O senhor poderia explicar? Explico, claro. Muito provavelmente não estava na GFD nem o Carlos, nem o seu João Procópio, e eu atendi por uma gentileza, porque nessa ocasião nem na sala deles eu ficava só na sala de operações. Então eu recebi esse e-mail e já passei automaticamente para a secretária tomar providências. E depois você encaminhou, e o senhor não viu que seria um contrato que envolvia a Mendes Júnior? Não, eu não me recordo ter visto, mas não era a minha função ver. Eu só passei diretamente esse e-mail, não deve ter ficado na minha caixa nem meia hora. Chegou, eu já passei para a secretária. O senhor não chegou a ver o anexo, então, que continha um contrato do consórcio CMMS? Não, senhor. E sobre transações envolvendo as empresas Treviso, Auguri, Piemonte, senhor... Não, eu soube depois, mas quando eu entrei na GFD já havia sido feito essas operações. Já tinha havido esse ingresso de capital na empresa. Uhum. E qual o ingresso de capital que o senhor vislumbrou na época que já estava trabalhando na... Só mesmo essas notas da Mendes e da Engevix. Então o senhor acompanhou esses valores ingressando? Eu acompanhei depois, né? Depois sim, mas não no financeiro. Ah, o senhor não estava no financeiro? Não estava no financeiro. Qual que era o ingresso, então, que a GFD tinha na época que o senhor estava no financeiro? Só dividendos de hotéis, aluguel de um terreno no Rio de Janeiro e mais nada. A época que o senhor estava no financeiro, existia um aluguel de um imóvel em São Paulo? Imóvel no edifício Walk Vila Nova? Sim, senhor. O que era esse aluguel? O aluguel era... O Alberto morava nele e pagava aluguel por esse imóvel.
Mas o Alberto não era o próprio sócio e único sócio da GFD? Mas ele não constava, né, nos contratos. Então ele preferiu fazer esse contrato de aluguel para mostrar que havia bom senso, vamos dizer assim. O senhor lembra, o senhor já acompanhou a aquisição desse imóvel? Não. Também quando eu entrei já tinha sido adquirido. Do Web Hotel Aparecida, o senhor acompanhou? Também não. Não. Também foi comprado antes. O Web Hotel em Salvador? Também não. Em Porto Seguro? O Porto Seguro sim. O Porto Seguro já estava lá quando foi comprado. Como que foi a aquisição desse imóvel? Foi através de um leilão. E os recursos para aquisição? Não sei dizer. Mas o senhor não era o financeiro, não era? Não, mas é que eu não controlava esse tipo de aquisição de imóveis, não era eu. Quem que era? Era o próprio Carlos Costa. E daí ele não pediu que fosse efetuado o pagamento dos valores? Sim, pediu. E os recursos vieram da conta da GFD, então? Da conta da GFD. Ela tinha saldo para pagar. O Blue Tree em Londrina? Isso deve ser muito antigo, não sei. Hotel Jaú? Hotel Jaú, sim. Foi um hotel que o seu João Procópio levou, que era da cidade dele de Jaú. Esse foi uma indicação do próprio seu João. E é a GFD que pagou. A GFD que pagou. Isso. Com essas decisões de aquisições, pagamentos, investimentos, todas elas contavam com a anuência do Alberto Youssef? Sim, senhor. Existia mais alguém que deveria aprovar essas transações ou somente ele? Não, somente ele. O senhor, nesse período, o senhor falou que passou a trabalhar na GFD em 2010, né? 2010. E permaneceu lá até 2013? Até 2014. Até 2014. Existia trânsito de valores em espécie no escritório? Sim, senhor. E aqui se dava? Qual é o título? Não sei, porque ficava numa sala separada e quem controlava isso era só o Alberto. Sempre foi ele. Nunca ele deixou assim, ninguém sabia do que se tratava. Como que era essa sala separada? Uma sala pequena, com cofre trancado, e quem tinha acesso era só ele. Mas nenhum dos diretores ali da ninguém tinha acesso? Ninguém. Então ele, sempre que havia uma entrega de dinheiro, Alberto Youssef comparecia pessoalmente? Eu nunca acompanhei nenhuma entrega de dinheiro, mas sempre quem mexia no dinheiro era ele. E o senhor nunca perguntou a ele a que se dava esses valores? Não, doutor, porque, conforme eu falei, 2013 foi um ano muito tumultuado, foi o ano que ele foi para lá. Foi o ano que o julgamento no mensalão, minha cabeça só ficou focada no julgamento. Então, eu praticamente não ia trabalhar. Eu bebia muito, então saía para almoçar, bebia, não voltava. Foi um ano muito conturbado para mim. Uhum. E sobre reuniões, havia reuniões entre o senhor, Alberto Youssef, o senhor Carlos? Houveram algumas, sim. Essas reuniões geralmente eram para, por exemplo, falar sobre Marsans, como estava o andamento da Marsans. No meu caso era para falar sobre investimentos, o que eu queria investir. Da GFD era a aquisição de algum imóvel. As reuniões sempre com ele eram nesse sentido. Uhum. Sobre o imóvel em Lauro de Freitas, o senhor acompanhou essas transações? Não, também já tinha sido comprado quando eu entrei. E veículos? O senhor tem conhecimento de aquisição de um XC60? Não. Porsche Cayenne? Porsche Cayenne fui eu que comprei. Essa Porsche Cayenne eu comprei em Assis, da indústria Conte, de cervejaria. Uhum. Comprei em 10 pagamentos e vendi para o seu Alberto. Que era um carro muito caro, blindado, então eu não tinha condições de manter. E eu passei para ele porque ele precisava. Ele queria um carro blindado. Quando que foi essa transação? Não me lembro, doutor. Não me lembro. O senhor adquiriu o carro, aproximadamente? Em 2011, final de 2011, mais ou menos.
E que a venda para o Alberto Youssef? Um mês ou 2 meses depois. E como que o Alberto Youssef lhe pagou? Pagou também 10 parcelas de R$13 mil. Mas o carro efetivamente foi transferido para ele? Não, o carro continuou no nome da minha empresa porque no final tiveram algumas parcelas que não foram pagas. Então eu segurei o recibo até que ele pudesse me pagar integralmente para eu passar o carro para o nome dele. É a Consec? Consec. Mais algum veículo que o senhor tenha conhecimento? Não. Mercedes? Não. Seria isso, senhor. Certo. O assistente de regulação tem perguntas? Não, senhor. Obrigado. Os outros defensores? A defesa do acusado? Só algumas perguntas adicionais, Enivaldo. O senhor comentou que no início das suas atividades da GFD operava a bolsa e não tinha nenhuma participação nas questões financeiras, de caixa, enfim, pagamentos da GFD. Nesse período, o senhor tinha acesso às contas de banco, a extratos bancários, a notas, recibos? Nenhum acesso. Tá. O único acesso que foi me dado lá quando eu fui para o financeiro foi o token do Banco Safra, com a senha e com... De qual banco? Do HSBC. Tá. Constam diversos e-mails descritos na denúncia que o senhor estaria em cópia a respeito de diversas transações da GFD no ano 2011 e 2012. O senhor prestava atenção no conteúdo desses e-mails? Por que o senhor... Não, porque, conforme eu falei, eles tinham o hábito de copiar a todos. Copiava a secretária, copiava a mim, copiava até o escritório de contabilidade. Então, eu não abria. A maioria desses e-mails nem abria. Mas porque era o hábito de copiar todo mundo. Tá. Como é que era a sua mesa na GFD? Tinha uma tela de acompanhamento de bolsa? Sim, eu ficava numa sala nos fundos da GFD, sozinho, com uma tela de bolsa e uma tela de gráficos, uma tela de notícias. E mais ou menos em que período que o senhor começou a atuar no financeiro? O senhor comentou foi mais ou menos em 2013. 2013. Isso coincidiu com a saída da senhora Natália? Sim, foi a saída dela que eu fui fazer o financeiro, com a saída dela. E isso coincidiu mais ou menos com a mudança do senhor Alberto Youssef para... O Alberto demorou um pouquinho ainda para mudar. Tinha saques expressivos na conta da empresa no período que o senhor atuou no financeiro? Não tinha. Chamasse a atenção? Não tinha. Nesse período que o senhor estava atuando no financeiro, o senhor comentou esses episódios que ocorreram na sua vida, que o deixaram afastado do trabalho. O senhor tinha condição de compreender adequadamente o que estava se passando na... Não, porque eu me dediquei inteiramente ao julgamento. Na verdade, eu ia embora na sexta-feira pela manhã e voltava na GFD na segunda-feira, depois do almoço. E o resto me dedicava a assistir o julgamento, acompanhar as notícias. Estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo. Então eu não tinha condições. Se o senhor tivesse conhecimento de que a GFD estivesse envolvida em atividades ilícitas, em tudo isso que foi demonstrado pela operação, vínculos com a Petrobras, o senhor teria ficado na empresa? Jamais. Eu não podia ficar porque já estava passando por um processo, eu não ia colocar minha família em risco novamente. Tá, só para deixar claro, o representante do Ministério Público, eu sei que o senhor já falou isso, ele descreve expressamente na denúncia que o senhor teria, a pedido do senhor Alberto Youssef, emitido notas para a empresa Mendes Júnior. Essa afirmação... Não, inclusive estou com os e-mails aqui que comprovam que eu não pedi nenhuma nota. O senhor tinha alguma relação administrativa ou mesmo decisória em relação a Marsans, Web Hotéis, aos hotéis que foram adquiridos? Não, nenhuma.
Não, só uma questão, doutora, isso aí tá atrapalhando. Agora dá para esperar até o final aí, enquanto é aqui, tá? O senhor tem algo que queira acrescentar a respeito das suas declarações? Gostaria de frisar novamente o que eu falei na quarta-feira. Eu prestei um depoimento na Polícia Federal por mais de 6 horas, com 3 delegados. Fui o primeiro a dizer que o Alberto era o legítimo dono da GFD. Fui o primeiro a dizer que esses contratos que foram gerados, a GFD não tinha condições de fazê-los. Eu colaborei com a polícia, colaborei com a justiça, tanto é que eu fui como testemunha de acusação, e depois fui surpreendido com essas denúncias, Excelência. Então, acho que foi injusto isso, porque eu não participei, eu não fiz nenhuma emissão de notas, eu jamais faria qualquer coisa que fosse ilícita, porque a GFD ela tinha um aspecto de negócios, uma empresa que tinha sido montada para fazer negócios. Tá bom, senhor Enivaldo. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Enivaldo Quadrado. Pode interromper a gravação.